Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Então, primeira aula de português. Vocês irão colocar na página 97. Nós vamos estudar sobre um gênero textual, né, que é um tipo de texto, que é o estatuto. Escrever no quadro. Um estatuto estabelece um conjunto de regras, deveres e obrigações a serem cumpridos pelas pessoas. Então, o estatuto, ele é isso, é aquelas regras, aqueles deveres em que as pessoas devem cumprir, devem obedecer. E esse estatuto, ele é organizado em artigos. Ele é dividido em artigos que são numerados. Se vocês olharem aí na página, essa parte aqui, meio lilás, está mostrando o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende os direitos das crianças e do adolescente. E aí tem alguns artigos. Vocês irão ler esses artigos para poderem responder as atividades da página 98 e 99, tá bom? Questão número 1. Qual é o artigo do Estatuto que diz que você pode expressar suas ideias livremente? Então, vocês vão ter que ler o texto para poder saber qual artigo é esse. Questão 2. Qual a sua opinião sobre o artigo 15 do Estatuto? Então, eu vou lá no artigo 15. O artigo 15 fala sobre isso, isso e isso. O que você acha? Qual a sua opinião sobre esse artigo? Questão 3. Qual é o direito do Estatuto que você achou mais importante para uma criança? Então, a mesma coisa, olha no texto. A maioria das questões dessa atividade de português, elas são pessoais, tá bom? Então, preciso que vocês respondam, mesmo com a correção, onde eu vou colocar um exemplo de resposta. Eu preciso que vocês respondam e mandem foto para me conferir que todo mundo respondeu. Questão 4. Você concorda que as crianças tenham direito à liberdade de opinião? Justifique sua resposta. E aí, você concorda que a criança tem que ter opinião? Que ela pode falar o que ela pensa? Questão 5. Você acha que os direitos da criança são respeitados? Justifique sua resposta. Tia Paula, eu acho que são respeitados, porque todas as crianças estão na escola, todas as crianças têm uma casa para morar, têm amor. Não, tia Paula, eu não concordo, porque eu vejo criança trabalhando, eu vejo criança que não tem onde morar, morando na rua, eu vejo criança que não tem acesso à escola. Então, resposta pessoal. Questão 6. O preconceito por etnias, religiões, condição social atinge também as crianças? Qual é o artigo do Estatuto que condena esse comportamento? Então, vocês novamente irão ler para saber que artigo que é que fala sobre isso. Sobre o preconceito, sobre a religião, sobre a condição social das crianças. 7. O ECA diz respeito aos direitos de todas as crianças e adolescentes brasileiros. Você observa na sua cidade crianças que têm esses direitos violados? Então, será se aqui em Goiânia, onde a gente mora, existem crianças que não estão tendo esses direitos, que eles estão sendo violados, né? Aí a gente pensa em aquelas crianças, volta até na questão anterior, na questão 5, que tem aquelas crianças que trabalham, sinaleiros. Então, com essas crianças, eles não estão sendo respeitados de acordo com o ECA. Então, vocês, na questão 8 agora, você conhece a Declaração Universal dos Direitos das Crianças? Todo mundo conhece, né? Porque a gente já estudou sobre isso lá em História. Ainda caiu na avaliação, atividade avaliativa de História, uma pergunta sobre isso daí. Pesquise sobre esse documento e converse com seus colegas sobre sua importância e a importância de conhecermos os seus direitos. Então, vocês vão fazer um textinho pequenininho explicando como que o que fala a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. E assim como a maioria das respostas são pessoais, vocês também vão tirar foto
desse textinho que vocês irão fazer, tá bom? Da questão número 8. Agora vocês irão pegar o livro de matemática, colocar na página 101, algarismo da adição. Como a gente já viu na aula passada, a adição, ela junta ou acrescenta uma quantidade a outra quantidade. Na adição, nós podemos fazê-la de várias formas. Aí no livro traz o exemplo da seguinte forma. Os pais de Gabriele pretendem fazer uma pequena reforma no quarto da filha. O pai tem R$ 1.240 e a mãe R$ 2.316. Quanto eles têm juntos para essa reforma? Então aí a gente já tem um modelo de decomposição. O número quando ele está decomposto. Vamos aqui. Eu tenho 1.240 do pai, então a gente tem 1.000 na unidade de milhar, mais 200 na centena, mais 40 na dezena, mais 0 na unidade. E a mãe tem 2.316, então a gente tem 2.000 na unidade de milhar, mais 300 na centena, mais 10 na dezena e mais 6 na unidade. A gente somando isso tudo, vai ser uma adição em decomposição. Então vamos lá, unidade 0 mais 6 igual a 6. Dezena, 40 mais 10 igual a 50. Centena, 200 mais 300 igual a 500. E unidade de milhar, 1.000 mais 2.000 igual a 3.000. O número está decomposto, então a gente vai compor esse número. Então eles têm um valor de 3.556 reais. E lá embaixo já tem, utilizando a adição, como a gente já está acostumado a fazer, no quadro de valor e lugar, sem decompor o número. Então vamos lá, eu tenho 1.240 mais 2.316. 0 mais 6, 6. 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. E 1 mais 2, 3. Deu o mesmo resultado aqui. Porém, aqui está feito de uma forma que a gente é acostumado a fazer, que o número direto. E aqui a gente já está relacionado à decomposição dos números. Ok? Então, vamos lá. Atividade, páginas 102 e 103. Na questão número 1, vocês vão calcular mentalmente as adições que estão aí, né? Da letra A à letra F. Então, como que eu vou fazer esse cálculo mentalmente? Eu vou calcular quantidade de dezena, quantidade de centena. Ah, é tanto, vamos supor aqui, ó, 200 mais 300. Então, eu tenho somente centenas. Vamos lá, 200 mais 300. Então, eu vou ter 500, porque 2 mais 3 não é 5? Não tem 2 zeros em cada um porque é centena? Então, fica 500. E assim vocês vão fazer com as outras. Questão número 2, vocês irão praticar a adição, o algarismo usual, que é o que a gente costuma usar no nosso dia a dia, né? E eles estão no quadro de valor e lugar. Questão número 3, vamos resolver as situações problemas. Primeira situação, letra A. Seu Orlando tem R$350 e seu filho R$125. Eles podem comprar um videogame abaixo? Quanto custa esse videogame? Então vocês vão olhar. O videogame custa R$400. Soma os dois números, adição, e vê o resultado. O resultado deu tanto. Então dá para comprar ou não dá para comprar? Letra B. Marina comprou para sua festa de aniversário
20 empadinhas e 35 pastéis. Quantos salgadinhos ela comprou? Vocês irão colocar 20 mais 35. Deu o resultado, coloca a resposta. E letra C, a avó de Cauã comprou uma TV por R$ 625 e um aparelho de Blu-ray por R$ 272. Quanto ela gastou na compra? Também irão fazer uma adição, tá bom? Agora vocês irão pegar o livro de Geografia, colocar na página 65, o texto sobre a vegetação. Vamos lá, todo mundo acompanhando? O nosso país, a vegetação que forma um imenso conjunto de riquezas naturais, que caracteriza a nossa flora. O que é a flora? Flora é a variação de tipos de vegetação. Então, no Brasil, existem vários tipos de vegetação, né, que constitui de diferentes formas. Nós temos floresta, cerrado, vegetação litorânea, a caatinga, o pantanal, o campo e o manguezal. São alguns aqui que foram citados no texto. A gente vai saber as características de cada um. Na página 66 agora. De acordo com o clima e a temperatura de cada região, a vegetação classifica-se em floresta, cerrado, vegetação litorânea, caatinga, pantanal, campo e manguezal, que foi as que eu acabei de falar. Vamos lá, a primeira aqui nós temos floresta. O que é a floresta? Tem como característica árvores altas, umas junto das outras. Então, quando tem uma quantidade muito grande de árvores, uma perto das outras, nós chamamos de floresta. Aí no texto cita a maior floresta conhecida no mundo inteiro, que se localiza aqui no Brasil, que é a floresta amazônica. Depois nós passamos para a vegetação cerrado. O que caracteriza o cerrado? Ele é caracterizado por árvores baixas e galhos bastante retorcidos e plantas rasteiras, afastadas umas das outras. Então significa que as plantas são mais baixas, por ser rasteiras elas são mais baixas, não são tão próximas umas das outras, elas são mais afastadas e os galhos são retorcidos. Agora vamos para a vegetação litorânea. A vegetação litorânea ela é encontrada na área do litoral, onde tem o mar, as praias, né? E as árvores que mais caracterizam essa vegetação são os coqueiros. Agora vamos para a caatinga. O que é a caatinga? Ela predomina plantas adaptadas ao clima quente e seco. Então a caatinga é uma vegetação típica do Nordeste, porque no Nordeste o clima de lá é muito seco, é muito quente, né? Por falta das chuvas, essa vegetação é mais presente nessa região do Nordeste. O Pantanal. Nela podemos encontrar campos, plantas do cerrado, diversos tipos de palmeiras, entre outras espécies de vegetais. Por ser plana, o que é plana? Por ela ser uma vegetação reta. Na época das chuvas, os rios transbordam, alagando a área e formando várias lagoas temporárias. No campo, o campo é formado pela presença de uma vegetação rasteira e verdinha, que é o que nós chamamos de grama ou do capim. Tem pouca quantidade de árvores, é muito difícil no campo você ver muitas árvores, porque a quantidade, quando nós temos muitas árvores, aí já é alguém lembra? Floresta. Então o campo é caracterizado por ser um
um capim ou uma grama bem baixa e com pouca quantidade de árvores. E por último, um manguezal, que é característico das áreas onde a água doce dos rios se encontra com as águas do mar. No manguezal existe poucas espécies de árvore. Então, no manguezal tem poucas árvores e é o encontro dos rios com o mar. Vocês colocando na página 70, vocês vão ver que a nossa flora, ela tem muita utilidade. Aí dá 3 exemplos, que é a sirigueira, a carnaúba e a mamona. Da sirigueira, a gente produz a borracha. A carnaúba, a matéria-prima dela produz uma cera que é utilizada em produtos de cosméticos. E a mamona é uma planta que produz um óleo. E desse óleo a gente produz o biodiesel, que é um tipo de combustível. Agora vocês irão responder a atividade. Vou falar aqui com vocês, tá? Atenção! Na questão número 1, vocês irão olhar a imagem e escrever qual o tipo de vegetação. Então, só voltar lá no texto, ver a imagem, ler um pouquinho que vocês irão descobrir qual é a vegetação que está aí o desenho, a fotografia. Na questão número 2, de acordo com o que foi estudado, explique o que é flora. No comecinho da explicação, eu falei para vocês o que é a flora. E aí, vocês lembram? Na questão número 3, está pedindo para vocês descobrirem qual que é o tipo de vegetação do estado onde você mora. Então, aí a gente tem um mapa e tem uma legenda no cantinho. Lembram que a legenda é o que caracteriza, mostra o que é em cada lugar? Então, tem várias cores. Vocês irão encontrar o Goiás. Onde está localizado Goiás? Encontrou, tá de qual cor? Vou olhar lá na legenda. O que significa essa cor? Então, o meu estado, a vegetação que predomina no meu estado é tal vegetação. Na letra B, pesquise repostagens, em jornais e revistas sobre a vegetação brasileira, observando o que mudou. Em seguida, anote o que mais chamou a sua atenção e discuta com os seus colegas. Então, vocês irão fazer uma pesquisa para saber como que tá indo a vegetação brasileira, se ela está muito afetada pelas queimadas, pelo desmatamento, ou se elas estão todas maravilhosas, bem verdes. Questão 4. Ao longo dos anos, a vegetação foi bastante devastada em função à ação humana. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído. Então, com o surgimento das queimadas e do desmatamento, isso afeta os animais. E o que acontece com esses animais quando começa uma queimada, quando as pessoas cortam as árvores e não plantam outra? Esses animais, eles acabam mudando de habitat ou muitas vezes, dependendo do animal e da região, ele pode até morrer. Questão número 5. As florestas brasileiras já perderam áreas enormes em razão ao desmatamento, apesar de importantes. Observe as imagens abaixo que mostram que é possível fazer o processo inverso, ou seja, reflorestar, plantando espécies de vegetação original. Aí embaixo está pedindo para vocês pesquisarem e escrever o que vocês entendem sobre reflorestamento. O que é o reflorestamento? É toda vez que eu tiro uma árvore, eu sempre vou plantar uma. E assim eu não prejudico a vegetação. E sobre desmatamento. Na questão
questão 6, vocês irão marcar as frases incorretas. São aquelas frases falsas. Aí eu tenho 3 frases, 2 estão incorretas e uma está correta, tá bem? Questão número 7 tem as definições, algumas dicas de cada vegetação e vocês irão ler e escrever de que é essa vegetação. Questão 8, vocês irão fazer um desenho, escolher um tipo de vegetação, faz o desenho e escreve algo sobre ela ao lado, tá bom? E na página 55 tem os conjuntos de vegetação. Então, 2 imagens são da mesma vegetação e uma imagem não é. Então, vocês vão marcar um X na bolinha onde a imagem não faz parte daquela vegetação. O exemplo aí da primeira, eu tenho 2 imagens que tem vegetação litorânea e tem uma imagem que já é de cerrado. Então, eu marco na que é de cerrado, tá bem?